pipoca, canjica, pamonha, mungunzá. Quem aí não tá com saudade de uma boa festa junina? Eu tô. E para não passar um mês em branco, eu resolvi fazer um vídeo sobre literatura de cordel. Atenção, tem muito antofagense dizendo que não está recebendo avisos de quando tem vídeo novo. Então vai lá e checa se você ativou o sininho das notificações. E por último, aquele joinha que ajuda o canal a crescer. A festa de São João acontece no Brasil inteiro e a mais típica é a do Nordeste, que é uma região que sofre com as secas e por isso mesmo agradece a São João Batista as chuvas que possibilitaram a colheita do milho. Não é à toa que a maioria dos pratos juninos vem da espiga amarelinha. O Nordeste é também a região onde um tipo muito próprio de literatura ficou bastante conhecido, a literatura de cordel. Apesar de ter chegado no Brasil com os portugueses, foi apenas no século XVIII que ela se tornou mais conhecida. Também chamada de poesia popular, ela contava histórias de forma simples, porque nessa época muitas pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Muitas vezes o cordel era a única maneira das pessoas se informarem. Além disso, era um meio para elas expressarem as suas mágoas e problemas. Ou seja, o cordel começou a sua tradição de forma oral. Ele era cantado por um repentista e as pessoas se reuniam em torno dele para escutar. Os repentistas e violeiros, com seus poemas rimados e cantados, têm as suas raízes nos trovadores europeus, que, por sua vez, tinham as suas cantigas líricas e satíricas e viajavam à Europa acompanhados por seus instrumentos musicais. O trovadorismo foi um dos movimentos literários mais famosos da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria. Ele foi um movimento oral, porque as cantigas eram cantadas, como eu disse para vocês, acompanhadas pelos instrumentos. Foi só com o surgimento da imprensa de Gutenberg que esses textos passaram então a serem impressos. Essas impressões eram dispostas e vendidas em cordas, ou então cordéis, como são chamadas em Portugal. A literatura de cordel apresentava tanto expressões específicas da linguagem oral, quanto palavras fora do português dito correto, ou seja, da norma culta da língua. Isso porque as pessoas não sabiam ler nem escrever, como eu disse anteriormente. O cordel trata dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. O texto é escrito com métrica fixa e rimas que trazem a musicalidade aos versos. O mundo era uma obra que não faltava uma peça. Tudo que havia era bom, porque tudo assim confessa. Foram ver se endireitavam, ficou assim às avessas. Antigamente este mundo tinha como presunção de castigar quem se pegasse com qualquer roubo na mão. Os homens hoje castigam quem descobrir um ladrão. Eu creio que o mundo foi bom, tudo mudou-se depois. Quem salvava em outro tempo, hoje é o primeiro algoz. Não vê-se linha de ferro, carros conduzindo os bois? Mas o cavalo Bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tinha visto. Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não, mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. O Alto da Compadecida, do grande Ariano Suassuna. É uma peça de 1955 e foi adaptada para o cinema em 2000 pelo diretor Guel Arraes, que tornou a história mais conhecida. A peça se baseia em 2 cordéis: O Testamento do Cachorro e O Cavalo que Defecava Dinheiro, ambos de Leandro Gomes de Barros. Ele é um dos primeiros autores de literatura de cordel e publicou mais do que 240 obras. No seu tempo, ele tinha o apelido de O Primeiro Sem Segundo, e alguns o consideram até hoje o maior poeta popular de todos os tempos. São verdadeiros clássicos da literatura de cordel. Carlos Drummond de Andrade considerava Leandro Gomes de Barros o grande poeta do sertão e do Brasil. Em uma crônica intitulada Leandro, o Poeta, que saiu no Jornal do Brasil em 1976, Drummond faz uma crítica severa aos escritores que tinham escolhido Olavo Bilac como o príncipe dos poetas. Para Drummond, quem deveria ter recebido o título era o cordelista. E aqui disfarço a perplexidade que algum leitor não familiarizado com o assunto estará sentindo
ao ver defrontados os nomes de Olavo Bilac e Leandro Gomes de Barros. Um é poeta erudito, produto da cultura urbana e burguesia média. O outro, planta sertaneja vicejando à margem do cangaço, da seca e da pobreza. Aquele tinha livros admirados nas rodas sociais e os salões o recebiam com flores. Este espalhava seus versos em folhetos de cordel, de papel ordinário, com xilogravuras toscas, vendidos nas feiras a um público de alpercatas ou de pé no chão. Outro autor que vale a pena a gente falar é João Martins de Ataíde, que também possuía uma gráfica própria e foi um grande divulgador da literatura de cordel. No começo das suas publicações, ele colocava foto de galãs hollywoodianos na capa dos cordéis. Depois da morte de Leandro de Barros, João comprou da sua viúva os direitos pelos cordéis do falecido autor. Mas aí ele fez uma coisa que não foi muito legal. Ele lançou alguns dos cordéis de Leandro de Barros como se fossem de sua própria autoria. Essa confusão só foi desfeita na década de 80, quando a Fundação Casa de Rui Barbosa publicou os originais de Leandro de Barros. Inclusive, a Fundação Casa Rui Barbosa tem um grande acervo de cordéis. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser conhecer esse acervo. É impossível falar de literatura de cordel sem falar também das xilogravuras, que ilustram a maioria das edições. Basicamente, a xilogravura é uma técnica em que o artista entalha a madeira, pinta as partes elevadas e depois pressiona essa madeira contra um papel ou uma tela. É um processo rudimentar de reprodução de imagens e de textos. Simples e fácil, a xilogravura não pede nenhum tipo de tecnologia, além, é claro, da tinta e do papel. Essa tradição nasceu e se fortaleceu justamente em uma região seca e pobre, que dificilmente adotaria um processo de impressão mais elaborado e mais caro. A xilogravura nordestina e o cordel se juntaram e se transformaram em uma só linguagem, contando e documentando uma história. Pesquisando para esse vídeo, eu descobri que esse artista, J. Borges, é um clássico. Ele é um dos grandes artistas do cordel, com mais de 200 publicações. Além disso, é reconhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente como um dos maiores artistas da xilogravura. Desde 2005, ele é considerado patrimônio vivo de Pernambuco. E uma curiosidade sobre o José Borges, ou J. Borges, é que o escritor português Saramago simplesmente adorava a sua obra. A bailarina do circo vem deixar a pele da cidade. A serenidade já diz a pressão e o motor. Retomando a tradição musical e oral do cordel, o grupo Cordel do Fogo Encantado surgiu na cidade de Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Encabeçado pelo cantor e poeta Lirinha, a banda incendiou a cena musical brasileira no início dos anos 2000, com suas performances arrepiantes. O primeiro registro do grupo é de 2001 e foi produzido pelo incrível percussionista Naná Vasconcelos. E é um dos melhores álbuns brasileiros do começo do milênio. Com trabalhos publicados na Bélgica, Itália, Holanda e Turquia, Clevson Viana mantém viva a cultura do cordel nordestino mundo afora. Filho de um agricultor leitor e irmão do poeta Arievaldo Viana, que faleceu recentemente, Clevson é um dos grandes nomes do cordel contemporâneo. Ele já publicou mais de 150 folhetos pela sua editora Tupinanquim, desde 1996. Além disso, ele também escreve e ilustra HQs, levando para um formato mais pop as temáticas do cordel. Além disso, ele introduz para gerações urbanas histórias do sertão. Clevson Viana também adaptou algumas obras clássicas de literatura para o formato de cordel, como, por exemplo, As Aventuras de Dom Quixote, de 2005, e O Guarani, de 2014.
Eu adorei descobrir mais da literatura de cordel e pesquisar esse tema para esse vídeo, porque eu adoro festa junina e já estava mais do que na hora de conhecer mais dessa tradição literária brasileira. E você, conhece literatura de cordel? Já leu o Alto da Compadecida? Não esquece de me contar aqui nos comentários. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!